E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Rede Contos e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, espero que vocês gostem da história... A mini funcionária me chamando de doida. Eu não sei qual história eu vou postar hoje, mas pra quem não gostar ou pra quem gostar, não se esqueça de curtir, tá? De comentar. Vocês estão esquecendo de comentar, gente. Eu fico puxando aqui o resumo dos comentários e vocês estão assistindo, mas estão esquecendo de comentar e curtir. Por favor, não se esqueçam disso, tá? É uma boa coisa para o YouTube ver que vocês gostam do meu conteúdo. Espero que vocês tenham um final de semana abençoado. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tchau. O enjoo matinal me deixou tão desgastada que eu praticamente estava desidratando, e meu desconforto persistente finalmente atingiu o limite. Eu não tive coragem de ir ao hospital para um check-up, porque fui eu quem passou uma noite com Máximo Romano, o dom da família mafiosa Romano, em um hotel há um mês. No momento, praticamente todo detetive particular de Velmora estava na folha de pagamento de Máximo. Eles vasculhavam a cidade inteira, procurando por mim em cada canto. Não tive escolha a não ser pedir para um antigo colega de escola me enviar anonimamente um teste de gravidez pelo correio, de outra cidade. 2 linhas vermelhas brilhantes apareceram diante de mim, vívidas e gritantes. Acabou. Joguei o teste de gravidez pelo ralo, apagando todas as evidências sem deixar rastros. Sempre me escondi atrás de jalecos brancos largos e de um binder no peito, mal conseguindo passar por homem. Mas quando minha barriga começasse a aparecer, como eu esconderia isso? Desabei no sofá da sala por meia hora, até que a porta da clínica foi aberta sem cerimônia. Máximo entrou, vestido com um terno sob medida, que destacava seus ombros largos e pernas longas. Apenas seu rosto bonito estava sombrio o bastante para transbordar fúria. Seu assistente veio logo atrás, já acostumado com a rotina. Doutor Ferraro, o dente do Dom Romano está incomodando de novo. Eu queria gritar por dentro, mas ainda assim forcei um sorriso profissional. Afinal, eu era apenas uma funcionária daquela clínica odontológica de elite, e Máximo era o maior investidor do lugar. Ele se deitou na cadeira do dentista, puxando a gravata com irritação. Vai com calma, dói pra caramba. Acendi a luz do exame. Sob o brilho intenso, seu rosto impecável parecia levemente pálido. Pulpite crônica em crise aguda. Você precisa de um tratamento de canal. Ele murmurou em resposta e fechou os olhos. A anestesia fez efeito, e comecei o procedimento. A clínica permaneceu em silêncio, exceto pelo leve tilintar dos instrumentos odontológicos. De repente, ele abriu os olhos. Dr. Ferraro, você perdeu alguma coisa no Obsidian Crown Hotel? A sonda na minha mão quase atravessou sua gengiva. Não. Por que o Dom Romano perguntaria isso? Ele percebeu a rigidez momentânea do meu corpo, e um sorriso frio surgiu em seus lábios. Encontrei algo bem interessante. Ele fez um gesto para que o assistente entregasse uma bolsa de veludo. Dentro dela havia um pequeno brinco em forma de íris. Eu o tinha comprado com a minha primeira bolsa de estudos na faculdade. Como médica, nunca usava joias. Apenas aquele pequeno piercing na cartilagem superior da orelha, escondido sob o cabelo. Aquela noite tinha sido caótica demais. Mal consegui relaxar quando ele continuou. Esse brinco é uma peça limitada de um designer independente. Única. Um suor frio escorreu pela minha espinha. Forcei calma na voz. É só um brinco. Poderia facilmente ser uma réplica. É mesmo. O olhar dele se fixou em mim, afiado e penetrante. Já mandei minha assistente levantar todos os registros de joias personalizadas da cidade inteira. Sustentei seu olhar, testando o terreno. Dom Romano, todo esse esforço? Se encontrar essa mulher, pretende mantê-la como amante? Minha amante? Máximo riu, como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do ano. Então o sorriso desapareceu. A expressão dele escureceu enquanto me encarava friamente. A mulher que ousou conspirar contra mim. Vou fazê-la desejar nunca ter nascido. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu trabalhava naquela clínica odontológica de elite havia 3 anos. 3 anos atrás, a empresa do meu pai faliu, afundando-o em dívidas de 8 dígitos antes que ele se jogasse do alto de um prédio. Tudo o que ele deixou para mim e minha mãe foi uma montanha intransponível de dívidas. Para pagar tudo, recusei uma vaga efetiva em um hospital público e aceitei a proposta da clínica. O salário era absurdamente alto, com bônus generosos. A condição? Eu precisava fingir ser homem. Naquele setor profundamente preconceituoso, clientes ricos confiavam muito mais em médicos homens. Quando olhei para o valor astronômico das cobranças, concordei sem hesitar. Cortei meu cabelo curto, comecei a usar binders e roupas masculinas, mantendo uma máscara firmemente presa ao rosto o tempo todo. Antes de mim, Máximo já havia trocado de dentista 5 vezes, nunca satisfeito com nenhum deles. Sem alternativas, o diretor da clínica me colocou para atendê-lo. Surpreendentemente, fui a única que permaneceu. As coisas sempre foram pacíficas entre nós. Eu o via como um caixa eletrônico ambulante, e ele me via como uma mecânica de dentes confiável. Tudo mudou por causa daquela maldita festa de coquetel, há um mês. Acordei na manhã seguinte em uma cama de hotel destruída. O homem que normalmente se deitava na minha cadeira odontológica estava nu ao meu lado. Apavorada, peguei minhas roupas e fugi sem nem olhar para trás. Achei que tinha sido apenas um erro de uma noite, sem consequências. Mas agora, eu estava grávida. Na manhã seguinte, eu não conseguia parar de vomitar.
Só consegui me arrastar de volta para a clínica depois que minha assistente lotou meu celular de ligações. Máximo estava sentado na minha sala de atendimento, com o rosto carregado de fúria. Respirei fundo antes de entrar. Dom Romano, peço desculpas. Um problema familiar me atrasou. Ele me encarou, o olhar pesado de desconfiança, sem acreditar na minha desculpa nem por um segundo. Então se levantou abruptamente e segurou meu braço com força suficiente para quase esmagar meus ossos. Você faz ideia de quanto tempo eu esperei? Máximo tinha um temperamento explosivo e nenhuma paciência. Como eu era um homem, ele nunca se preocupava em pegar leve comigo. Cambaleei sob o aperto dele. Enquanto eu tentava me soltar, sua mão roçou acidentalmente meu peito. Mesmo através da camisa fina, a curva macia era impossível de ignorar. Nós dois congelamos. Então me lembrei. Naquela manhã, desgastada demais pelo enjoo, eu tinha saído sem colocar o binder. O pânico me despertou imediatamente. Máximo franziu a testa, a confusão brilhando em seus olhos. O que é isso? Tão macio? Rapidamente puxei uma bolsa de água quente debaixo da camisa e a apertei contra o peito, fingindo calma. Meu estômago está ruim. Estou usando isso para me aquecer. O toque macio da bolsa tornou a mentira minimamente convincente. Ele pareceu acreditar e deixou o assunto de lado, embora continuasse com a expressão sombria. Assim que voltei para a sala de descanso, minhas pernas cederam. Meu celular vibrou com uma notificação bancária. 50 mil depositados em sua conta. Meu bônus mensal. Com as economias que já tinha, eu estava perto de finalmente quitar todas as dívidas. Afundei na cadeira, encarando o teto sem expressão. Eu não podia continuar vivendo daquele jeito, sempre em alerta. Minha barriga continuaria crescendo, e eu não conseguiria esconder isso para sempre. Só existia uma saída: fugir. A partir daquele dia, comecei a sabotar de propósito os tratamentos do Máximo. Dom Romano, para combinar com seu status, você realmente deveria substituir esse siso por ouro maciço. O rosto de Máximo escureceu instantaneamente. Depois da consulta, ele me encurralou no meu escritório. Dr. Ferraro, tenho sido brando demais com você ultimamente? Recostei-me na cadeira giratória e arqueei uma sobrancelha. Se o Dom Romano não está satisfeito com o meu tratamento, fique à vontade para procurar outro dentista. O silêncio pesou no ar. Máximo me encarava com intensidade, a raiva fervendo em seus olhos como se pudesse me incendiar viva. Eu rezava para que ele me demitisse ali mesmo. Mas ele apenas respirou fundo e murmurou 4 palavras entre os dentes cerrados. Eu não vou trocar. Então se virou e saiu furioso. Perfeito. Mais um dia conseguindo irritar Máximo. Meu plano era simples: agir da forma mais antiética e insuportável possível, até ele finalmente perder a paciência. Fazer com que me demitisse por vontade própria. Se ele me dispensasse primeiro, eu ainda receberia a indenização antes de desaparecer. Um plano perfeito. Nos dias seguintes, dobrei a aposta. Baguncei planos de tratamento, agi sem o menor profissionalismo e fazia tudo com má vontade. Em um dia, aleguei que meus instrumentos estavam quebrados e que não podia realizar procedimentos. No outro, disse que estava de mau humor e me recusei a atender pacientes. Transformei a clínica inteira em um caos. O diretor não parava de me dar sermão, implorando para que eu me recompusesse, como se eu fosse ouvir. A expressão de Máximo ficava mais sombria a cada dia. Esperei ansiosamente pelo momento em que ele finalmente explodiria e me colocaria para fora. Esse dia chegou quando sugeri que ele arrancasse todos os dentes e o substituísse por dentaduras. Eu estava curvada sobre a pia, no meio de uma crise violenta de enjoo matinal, pálida como um cadáver. Foi nesse instante que ele entrou. Assim que terminei de vomitar, apoiei-me fracamente na pia. Máximo veio direto até mim e agarrou meu pulso. Que diabos você está tentando fazer? O movimento brusco fez minha cabeça girar. E antes que eu pudesse me controlar, vomitei em cima do terno sob medida que custava uma fortuna. O silêncio ficou dolorosamente constrangedor. O rosto de Máximo estava mais escuro que ferro fundido. Levantei a mão fracamente. Juro que não foi porque eu te achei repulsivo. Ele olhou para a sujeira espalhada pelo próprio peito e depois para o meu rosto abatido. A raiva em seus olhos desapareceu, substituída por algo complicado e indecifrável. Vá para o hospital, disse ele, em voz baixa e firme. Meu coração despencou. Não precisa, recusei rápido demais. Eu só comi algo estragado. Depois de descansar, vou ficar bem. Não existia a menor possibilidade de eu ir a um hospital. Bastaria um check-up para minha gravidez ser descoberta. Mas Máximo não aceitava recusas. Você está péssimo há semanas. Um exame vai me deixar tranquilo. O tom dele não deixava espaço para discussão. Suor frio cobriu meu corpo inteiro. Então, naquele exato momento, uma nota de voz apareceu do colega que havia me enviado o teste de gravidez. Reddit Contos e Afins. Meu celular ainda estava conectado ao alto-falante Bluetooth, e a voz ecoou alta pela sala silenciosa. Riley, você recebeu o teste de gravidez que eu enviei? Essas coisas mexem muito com o corpo. Você precisa pensar direito no que vai fazer. Silêncio absoluto. Eu conseguia ouvir o próprio coração martelando no peito. Acabou. Eu estava ferrada. Ergui lentamente a cabeça para encarar Máximo. Todo traço de preocupação desapareceu do rosto dele, substituído por um frio cortante. Teste de gravidez? Ele repetiu as palavras devagar, cada sílaba carregada de gelo. Doutor. Ferraro, quantos segredos você ainda está escondendo de mim? Minha mente entrou em desespero, procurando qualquer desculpa possível. É para uma amiga. A mentira saiu quase como um grito. Ela se envolveu com um homem horrível e não tinha a quem recorrer, então me pediu ajuda.
Até forcei algumas lágrimas, interpretando o papel de vítima injustiçada como nos dramas baratos. Máximo estreitou os olhos. Seu olhar profundo percorreu meu rosto, procurando qualquer sinal de mentira. Depois de um longo silêncio, ele riu. Mas o sorriso nunca alcançou os olhos. Só deixou o ambiente ainda mais frio. É mesmo? Sempre tão disposto a ajudar os outros? Ele pegou o celular e ligou para o assistente na minha frente. Investigue todas as conexões sociais do Dr. Ferraro. Foquem nas amigas. Descubram quem anda tendo problemas ultimamente. Desligou a chamada e guardou o celular no bolso com movimentos lentos e calculados. Doutor Ferraro, é melhor torcer para que eu não encontre nada. Porque caso contrário, não vou me importar em fazer sua suposta amiga sofrer junto com você. Então ele foi embora. Tirou o terno caro manchado pelo meu vômito e o jogou no lixo como se não tivesse valor algum. No segundo em que a porta se fechou, minhas pernas cederam e eu desabei no chão. Eu precisava fugir. Hoje. Naquela mesma noite, arrumei minhas coisas às pressas e peguei um táxi direto para a estação de trem. Comprei a próxima passagem disponível para o sul, sem destino definido. Qualquer lugar servia, desde que fosse o mais longe possível de Máximo. Quando o trem partiu e as luzes da cidade começaram a desaparecer atrás de mim, soltei uma respiração longa e trêmula. Adeus, Máximo. Eu nunca mais queria te ver. O ar daquela tranquila cidade costeira do sul carregava o cheiro salgado do mar. Aluguei uma pequena casa térrea à beira do oceano. Remota e isolada, era o esconderijo perfeito. Para pagar as contas, voltei a trabalhar em uma pequena clínica local como assistente médica. O dono da clínica era Nico Valentini, um veterano militar aposentado que mancava por causa de uma antiga lesão sofrida em missão. Ele era um homem de poucas palavras, mas atento e cuidadoso. Aos poucos, deixei meu cabelo crescer novamente, enquanto minha barriga aumentava mês após mês. Nico nunca perguntou sobre minha família ou sobre o pai do bebê. Todos os dias, ele apenas deixava vitaminas pré-natais sobre minha mesa, sem dizer uma palavra. Por um tempo, minha vida caiu em uma rotina silenciosa e tranquila. Até 3 meses depois, durante uma noite de tempestade, eu tentava seguir uma receita para gestantes e preparar uma sopa enquanto lutava contra mais uma onda de náusea. De repente, o som agudo de pneus freando rasgou a noite silenciosa. Um Maybach preto atravessou a chuva torrencial e parou bruscamente diante da clínica. A porta do carro se abriu. Máximo saiu. A chuva encharcava seu terno de grife, enquanto o sobretudo preto chicoteava violentamente ao vento. Ele entrou direto na clínica, e seus olhos avermelhados encontraram os meus no mesmo instante. Seu olhar deslizou do meu rosto para minha barriga suavemente arredondada, impossível de esconder mesmo sob roupas largas. Então começou a caminhar lentamente em minha direção. A aura gelada que emanava dele parecia congelar meus ossos. Eu me esqueci completamente de como respirar. No começo, ele não tentou me tocar, apenas me observava com um sorriso frio e perigoso. Dr. Ferraro, por quanto tempo você pretendia continuar escondida? A colher escapou da minha mão e caiu no chão com um barulho seco. Acabou. Era o único pensamento na minha cabeça. Ele me encontrou. As ameaças dele ainda ecoavam na minha memória. Instintivamente, envolvi os braços em volta da barriga e dei um passo para trás, apenas para bater contra o balcão frio da cozinha. Não havia mais para onde fugir. Corra! Máximo deu mais um passo, me prendendo completamente sob sua sombra. Por que não está correndo agora? Sua voz era baixa, carregada pelo frio daquela noite tempestuosa. Não se parecia em nada com o Máximo explosivo que eu conhecia, mas aquela calma silenciosa era muito mais assustadora do que sua raiva. Dom Romano. Meus lábios se entreabriram, mas minha garganta estava seca demais para formar uma frase coerente. O olhar dele desceu lentamente até minha barriga já evidente. Máximo cerrou os dentes e ergueu a mão. Meu corpo inteiro estremeceu. Fechei os olhos com força, esperando o golpe. Mas a dor nunca veio. Em vez disso, os dedos dele tocaram minha barriga com extrema cautela, quase hesitantes. Quantos meses? Perguntou em voz baixa. Fiquei rígida, assustada demais para responder. Eu fiz uma pergunta! A voz dele subiu abruptamente, trazendo de volta o temperamento violento que eu conhecia tão bem. O susto fez lágrimas queimarem meus olhos. 4 meses. Riley Ferraro. Ele pronunciou meu nome completo devagar, cada palavra carregada de raiva. Você tem algum desejo de morrer? Achei que ele explodiria a qualquer momento, que me machucaria. Mas em vez disso, Máximo se abaixou lentamente e apoiou a bochecha contra minha barriga. Sua respiração quente atravessava o tecido fino da minha camisa. Fiquei completamente imóvel. A cortina da clínica se abriu bruscamente e Nico entrou segurando uma lancheira térmica. Riley, a chuva está forte demais. Fiz o jantar em casa e achei que você poderia... As palavras morreram no instante em que ele viu Máximo. Principalmente pela forma íntima e estranha como Máximo estava ajoelhado diante de mim, com o rosto pressionado contra minha barriga. A expressão de Nico escureceu imediatamente. Ele avançou sem hesitar, segurou meu braço e me puxou para trás dele em um gesto protetor. Quem é você? Solte ela! A voz de Nico carregava a vigilância afiada de um soldado experiente. Máximo se levantou devagar. Nem sequer olhou para Nico no início. Apenas me puxou de volta para si e me envolveu firmemente nos braços, possessivo de um jeito calmo, mas impossível de desafiar. Só então ele ergueu os olhos para Nico, o olhar gelado. Eu sou o pai do filho dela. A declaração casual arrancou toda a cor do rosto de Nico. Os olhos de Máximo deslizaram até a lancheira em sua mão antes de voltarem para mim. Um sorriso debochado curvou seus lábios. Entendi.
Bastou eu me ausentar por alguns meses para a autora Ferraro arranjar distrações interessantes. Meu corpo inteiro esfriou. Não é isso, corri para explicar. Nico é só meu chefe. Ele está cuidando de mim porque estou grávida e sozinha. Grávida? Máximo me interrompeu com um tom perigosamente baixo. Você fala como se estivesse carregando o filho de outro homem? Ele segurou meu queixo, obrigando-me a encará-lo. Você sabia que estava grávida e mesmo assim fugiu para essa cidade esquecida por Deus? O olhar dele percorreu a pequena casa. Morar nesse lugar caindo aos pedaços? Comer essa porcaria? Os olhos frios recaíram sobre a sopa torta e mal feita que eu havia preparado. Riley, você pretendia se esconder aqui com o meu filho e brincar de família feliz com outro homem? Eu não tinha palavras para me defender. Nico franziu a testa. Reddit contos e afins. Senhor, fale com a Riley com respeito. Respeito? Máximo soltou uma risada curta e sem humor. Estou falando com a mãe do meu filho. Isso não diz respeito a você. Ele me soltou e caminhou até a panela de sopa. Mexeu o conteúdo uma única vez com a colher antes de largá-la de volta com evidente desgosto. Arrume suas coisas. Então se virou para mim, a voz carregada de autoridade absoluta. Você vai voltar para Velmora comigo. Cerrei as mãos em punhos. Eu não vou. O que foi que você disse? Máximo estreitou os olhos e se aproximou. Eu disse que vou ficar. Reuni toda a coragem que ainda restava dentro de mim. Eu estou feliz aqui, não vou embora. Eu não era idiota. Voltar significava me jogar direto em uma armadilha. Tudo bem, perfeito. Máximo sorriu. Frio, cortante. Sem perder um segundo, pegou o celular e fez uma ligação. Comprem o prédio inteiro lá fora. Agora! Depois derrubem tudo. A expressão de Nico empalideceu. Você não pode fazer isso. Outras famílias moram aqui. Moram? Máximo desligou a chamada e lançou um olhar indiferente para ele. Então podem agradecer a doutora Ferraro pelas casas novas. Fiquei encarando aquele homem absurdo à minha frente, mortificada. Ele realmente estava agindo como um vilão clichê de romance bilionário. Eu vou com você. Acabei cedendo. Um sorriso satisfeito surgiu nos lábios de Máximo. Ele tirou o sobretudo e o colocou sobre meus ombros sem pedir permissão. O tecido ainda carregava o calor do corpo dele e um leve aroma de sândalo. Riley. Nico tentou me impedir. Mas Máximo já havia envolvido minha cintura com um braço firme, guiando-me até a porta. Quando passamos por Nico, Máximo parou por um instante. Sem sequer olhar diretamente para ele, deixou um aviso frio. Fique longe da minha mulher. Ou eu não vou hesitar em quebrar sua outra perna também. Então me conduziu até o banco traseiro do Maybach. As mãos dele eram firmes e impossíveis de evitar. A porta do carro se fechou pesadamente atrás de mim. A viagem de volta para Velmora pareceu interminável, como se durasse um século inteiro. O aquecedor do carro estava ligado no máximo, mas o clima dentro do veículo continuava gelado. Encostei a cabeça na janela, observando as luzes borradas da estrada sem dizer uma palavra. Máximo estava sentado ao meu lado, igualmente silencioso. A aura pesada e sombria que emanava dele era quase sufocante. Perdi a noção do tempo até que meu estômago começou a se revoltar novamente, sem aviso. Tapei a boca com a mão tentando conter o enjoo. Então o homem ao meu lado finalmente se mexeu. Ele pegou uma garrafa de água, desenroscou a tampa e remexeu no compartimento atrás de um pacote de biscoitos salgados, antes de me entregar os dois. Seus movimentos eram rígidos, e a expressão continuava fechada e indecifrável. Fiquei olhando para ele surpresa. O que foi? Come! O tom saiu áspero, quase como uma ordem. Peguei os biscoitos em silêncio e comecei a mordiscar devagar. As migalhas secas arranharam minha garganta, mas ajudaram a acalmar o enjoo. O carro não seguiu para o centro da cidade. Em vez disso, subiu em direção a um distrito exclusivo de mansões luxuosas nas montanhas. Uma vila isolada brilhava sob luzes douradas, com uma fileira de empregados esperando diante dos portões. Onde estamos? Perguntei cautelosamente. Seu novo lar. Máximo me puxou para fora do carro, o tom frio e inquestionável. Ele me conduziu para dentro. O interior era extravagantemente luxuoso, mas estranhamente vazio, sem qualquer traço de calor humano. A partir de hoje você vai morar aqui. A voz dele era firme. Você não sai desses portões sem a minha permissão. Então apontou para uma mulher elegante de meia idade. Essa é sua nutricionista. Ela será responsável por todas as suas refeições. Depois indicou as criadas alinhadas atrás dela. Elas cuidarão das suas necessidades diárias. Fiquei sem palavras. 3 pessoas me seguiam até para o banheiro. Aquilo não era nada além de prisão domiciliar. Então escolhi resistir em silêncio. Não tomei nenhum gole da sopa de ervas preparada pela nutricionista. Não toquei nas refeições sofisticadas feitas pelas empregadas. Tudo o que eu queria era a sopa de frutos do mar torta e improvisada que eu fazia naquela pequena cidade costeira. No terceiro dia, Máximo finalmente perdeu a paciência. Ele escancarou a porta do meu quarto com um chute, segurando uma bandeja nas mãos. Riley, você insiste em me desafiar em tudo? Olhei para a bandeja. A sopa tinha cheiro de queimado, e os ingredientes estavam cortados em pedaços tortos e irregulares. O que é isso? Você queria sopa, não queria? Ele bateu a bandeja sobre a mesa. Então eu fiz uma. Bebe. Ergui os olhos para o rosto dele. A expressão era praticamente um eu cozinhei isso pessoalmente, então você vai comer querendo ou não. E pela primeira vez, não senti medo. Já que o Dom Romano cozinhou pessoalmente para mim, acho que devo experimentar. Peguei a colher e tomei um gole. Era absurdamente salgada, com um gosto estranho no final. Mesmo assim, engoli sem alterar a expressão.
Então olhei calmamente para ele. Está boa, mas acho que você confundiu açúcar com sal. E também esqueceu de tirar todas as escamas do peixe. O rosto de Máximo ficou vermelho na mesma hora. Ele arrancou a tigela das minhas mãos, tomou um gole e correu para o banheiro na velocidade da luz. Ouvi os sons de vômito do outro lado da porta. E pela primeira vez, aquele homem intimidador pareceu quase ridículo para mim. Quando ele voltou, com a expressão mais sombria do que nunca, eu estava recostada preguiçosamente no sofá, uma mão apoiada sobre a barriga. O bebê se mexeu naquele instante, me dando um chute leve. Um sorriso suave surgiu involuntariamente nos meus lábios. O olhar de Máximo se fixou imediatamente na minha barriga. Sua garganta se moveu uma vez. Então ele caminhou até mim e se sentou ao meu lado, rígido e estranho, como se não soubesse o que fazer. Ele se mexeu? Ignorei a pergunta. Mesmo assim, Máximo parecia completamente hipnotizado. Ele ergueu a mão devagar, hesitante, querendo tocar minha barriga. A mistura de curiosidade e nervosismo não combinava em nada com o homem dominante que ele normalmente era. Quando as pontas de seus dedos estavam prestes a me tocar, falei friamente. Fique longe de mim. A mão dele congelou no ar. Então a máscara fria e distante voltou instantaneamente ao rosto. Riley, não abuse da minha paciência. No meio da noite, uma dor aguda atravessou meu baixo ventre. O suor frio encharcou minha camisola em segundos. Encolhi-me na cama, com dor demais até para fazer barulho. O medo apertava meu coração. E se algo estivesse errado com o bebê? Não tive coragem de concluir o pensamento enquanto tentava alcançar o botão de emergência ao lado da cama. A porta do quarto foi escancarada violentamente. Máximo entrou às pressas, ainda trazendo consigo o frio da noite e do escritório. O que aconteceu com você? Assim que viu meu rosto pálido e minha postura curvada, o pânico tomou conta de sua expressão. Minha barriga dói. Forcei as palavras para fora entre os dentes. Sem hesitar nem por um segundo, ele me pegou nos braços, me enrolou firmemente em um cobertor e saiu correndo como um louco. Chamem o médico! A voz dele rugiu ao telefone, trêmula de nervosismo. Diga ao Dr. Chance para trazer toda a equipe de obstetrícia e me esperar na entrada do hospital. A dor deixava minha consciência turva, mas eu conseguia sentir claramente os braços dele tremendo. Máximo parecia ainda mais apavorado do que eu. O carro atravessou a cidade em alta velocidade, ignorando incontáveis sinais vermelhos. Quando chegamos ao hospital, ele me carregou até a emergência completamente descontrolado, sem qualquer traço do temido rei da máfia. Fui levada para a sala de exames enquanto barravam Máximo do lado de fora. Mesmo através da porta fechada, eu conseguia ouvir seus gritos furiosos. Se acontecer qualquer coisa com ela ou com o bebê, eu faço esse hospital inteiro pagar. Mesmo meio delirante, pensei comigo mesma. Reddit Contos e afins. Esse homem definitivamente leu romances demais sobre CEOs possessivos. Depois de uma bateria completa de exames, o médico finalmente saiu da sala. Senhor, por favor, mantenha a calma. Tanto a mãe quanto o bebê estão perfeitamente bem. Foram apenas contrações falsas provocadas por estresse emocional e má alimentação nos últimos dias. O médico fez uma pausa, abaixou a máscara e encarou Máximo seriamente. Mas preciso deixar algo muito claro. Dom Romano, uma mulher grávida precisa de um ambiente estável, tranquilo, e de um parceiro atencioso. O olhar dele passou por mim, ainda pálida na cama do hospital, antes de voltar para Máximo, que parecia pronto para destruir o mundo inteiro. E pelo que estou vendo, a maior ameaça à saúde da senhorita Ferraro e do bebê é você. Máximo congelou. Toda a raiva e a ansiedade desapareceram de seu rosto, substituídas por uma rara expressão vazia de confusão. Na volta para a vila, ele permaneceu estranhamente quieto. Dirigia devagar demais, como se transportasse algo extremamente frágil. Assim que chegamos em casa, a primeira coisa que fez foi dispensar a nutricionista e todas as empregadas de expressão severa. Eles estavam te deixando infeliz. Falou rigidamente, como se estivesse tentando justificar a decisão para mim, ou talvez para si mesmo. Na manhã seguinte, acordei cercada por coisas espalhadas ao lado da cama. Brinquedos suficientes para encher um quarto inteiro. Roupas infantis de todos os tamanhos, desde recém-nascido até 10 anos de idade. E, no meio de tudo aquilo, uma cadeira odontológica novinha. Fiquei encarando o objeto em choque absoluto. Para que serve isso? Fiquei com medo de você ficar entediada. Máximo estava parado perto da porta, evitando meu olhar de maneira estranhamente desconfortável. Se suas mãos ficarem inquietas, você pode tratar dos meus dentes quando quiser. Olhei para sua expressão desajeitada, claramente esperando algum tipo de elogio, e pela primeira vez em dias, a tensão dentro de mim suavizou um pouco. Máximo, você enlouqueceu? Ele piscou, pego de surpresa. Eu estou grávida. Por que passaria meu tempo tratando seus dentes? Então apontei para a montanha de roupas. E isso aqui? Você comprou roupas para uma criança de 10 anos quando o bebê nem nasceu ainda. O rosto dele ficou vermelho diante dos meus olhos. Foi meu assistente quem comprou tudo isso. Tentou soar firme, mas parecia apenas teimoso. Então mande seu assistente levar embora essa cadeira odontológica também. Imitei deliberadamente o tom autoritário que ele costumava usar. Máximo permaneceu parado, apenas me encarando em silêncio. Depois de um longo momento, soltou um baixo. Então se virou para sair. Observando suas costas rígidas e estranhamente atrapalhadas se afastando pelo corredor, não consegui evitar. Acabei rindo alto pela primeira vez em muito tempo. Ele começou a aprender a cuidar de mim. Passou 3 dias inteiros estudando receitas para gestantes antes de finalmente aparecer com uma tigela de sopa de peixe que realmente parecia comestível. Tomei um gole e me surpreendi. Estava boa.
Então você finalmente aprendeu a diferença entre sal e açúcar? Arqueei uma sobrancelha para ele. As pontas de suas orelhas ficaram levemente vermelhas. Pedi para um chefe de um hotel 7 estrelas me orientar por telefone. Acabei rindo da expressão constrangida dele enquanto tomava a sopa devagar, saboreando cada colherada. Pela primeira vez, o ambiente parecia tranquilo, quase acolhedor. Na televisão, um noticiário financeiro passava ao fundo. Então, o âncora mencionou um nome familiar. Dante Marino, CEO do Grupo Marino. O maior rival de Máximo. No instante em que ouviu o nome, a expressão dele esfriou. Máximo pegou o controle remoto e trocou de canal imediatamente. Um suspiro frio escapou de seus lábios, carregado de evidente desprezo. O que foi? Perguntei curiosa. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia falar. A vila permaneceu silenciosa, exceto pelo som suave da colher batendo na tigela. Talvez fosse por causa daquela calma incomum. Talvez tivesse finalmente baixado a guarda, porque depois de um longo silêncio, ele falou em voz baixa e rouca. Aquela festa no Obsidian Crown Hotel. Meu coração disparou. Eu fui drogado. A colher escorregou da minha mão e caiu na tigela com um barulho alto. Ele queria filmar um escândalo para derrubar o valor das ações da família Romano. Máximo desviou o olhar por um instante. Passei 3 meses procurando a pessoa que colocou a droga na minha bebida. Sua voz ficou ainda mais baixa. E durante todo esse tempo, achei que você estivesse envolvida nisso. Ele respirou fundo antes de continuar. Por isso eu disse que destruiria sua vida. A explicação saiu hesitante, quase desajeitada. Como uma criança que percebeu tarde demais o tamanho do próprio erro. Então era isso. Eu nunca fui alvo da vingança dele. Só tive o azar de acabar presa no meio da guerra entre 2 famílias poderosas. Máximo ficou em silêncio. O olhar dele desceu lentamente até minha barriga, e a voz saiu suave como um sussurro. Desculpa. Máximo Romano. Falei o nome completo dele com raiva. Estou aqui. Ele imediatamente se endireitou, me encarando com uma expressão tensa e nervosa. Meus olhos começaram a arder. Toda a mágoa reprimida, toda a raiva acumulada, vieram de uma vez. Mas olhando para aquele homem enorme sentado na minha frente, parecendo culpado, atrapalhado e quase triste, boa parte da minha raiva desapareceu. Alguns dias depois, Nico apareceu em Velmora para me visitar. Máximo descobriu antes mesmo de ele entrar na propriedade e mandou barrá-lo no portão. Diga para ele ir embora. Ele falou friamente enquanto permanecia sentado no sofá. Nas mãos, segurava agulhas de tricô. Ultimamente, o temido rei da máfia havia desenvolvido um novo hobby: tricotar roupas para o bebê. Embora o resultado parecesse mais uma rede de pesca torta do que um suéter. Máximo, o Nico é meu amigo. Falei com impotência. Não importa. Ele nem levantou os olhos. Nenhum homem chega perto de você. Não existe amizade pura entre homem e mulher. Então completou friamente. A menos que ele te enxergue como eu enxergava. Quase comecei a rir. Dom Romano. Você era cego naquela época? As agulhas de tricô pararam imediatamente. Eu fiquei na sua frente por 3 anos inteiros. Uma mulher linda. E você realmente acreditava que eu era um homem? Máximo ergueu os olhos lentamente. Os olhos escuros e profundos se fixaram nos meus. Sabe de uma coisa, Riley? O quê? Houve várias vezes em que comecei a suspeitar que talvez eu fosse bissexual. Meus olhos se arregalaram. O quê? Porque toda vez que eu olhava para você... Ele se inclinou devagar e depositou um beijo leve no canto da minha boca. Meu coração acelerava. Mesmo quando eu achava que você era um homem, eu ainda queria ficar perto de você. A voz dele ficou mais baixa. Naquela noite no hotel, mesmo bêbado e drogado, eu nunca teria tocado em outra pessoa. Só em você. Meu rosto ficou completamente vermelho. Esse homem estava ficando perigosamente bom em dizer coisas doces. Nevava intensamente em Velmora no dia em que entrei em trabalho de parto. Máximo estava ainda mais nervoso do que eu. Ele andava de um lado para o outro diante da sala de parto, quase abrindo um buraco no chão de tanto caminhar. Em determinado momento, chegou a agarrar a parteira pelo braço. Se tiver que escolher entre a mãe e o bebê, salve a mãe primeiro. Está ouvindo? Salvem ela. A parteira pareceu completamente sem reação. Dom Romano, a medicina moderna é extremamente avançada. Esse tipo de situação quase nunca acontece. Então, o choro forte e claro de um recém-nascido ecoou pela sala. As pernas de Máximo cederam quase imediatamente. Ele praticamente caiu de joelhos. Era um menino saudável, pesando pouco mais de 3 quilos. A enfermeira colocou o bebê em seus braços. Máximo segurou o pequeno embrulho com um cuidado quase absurdo. Franziu levemente a testa antes de murmurar. Por que ele é tão feio? Mesmo dizendo isso, inclinou-se e beijou delicadamente a bochecha vermelha e rechonchuda do bebê. Naquele instante, consegui enxergar a parte mais suave escondida dentro daquele homem arrogante e indomável. No aniversário de 1 mês do nosso filho, Máximo me pediu em casamento. Sem cerimônias extravagantes, sem imprensa, sem convidados. Apenas nós 3 no quarto do bebê, enquanto nosso filho dormia tranquilamente no berço. Máximo se ajoelhou diante de mim e tirou do bolso o pequeno brinco em forma de íris que guardara durante todo aquele tempo. Riley, casa comigo. Ele segurou minha mão, os olhos escuros carregados de sinceridade. Desculpa por todo o sofrimento que te causei. Obrigado por trazer nosso filho para minha vida. A voz dele ficou mais baixa. De agora em diante, deixa eu proteger vocês 2 para sempre. Olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas e assenti devagar. O sorriso que surgiu em seu rosto parecia o de uma criança finalmente recebendo o presente que mais queria.
Com extremo cuidado, ele recolocou o pequeno brinco na cartilagem da minha orelha. Depois tirou um anel de diamante deslumbrante e o deslizou em meu dedo. O anel são os juros. A voz arrogante habitual voltou imediatamente. O brinco era o principal. Então segurou minha mão e declarou com toda a convicção: Você e nosso filho são meus. Completamente meus. A vida de casados era caótica, barulhenta e absurdamente doce. Máximo era um marido possessivo clássico. Algum tempo depois, Nico veio visitar Velmora para conhecer o bebê. Dessa vez, Máximo realmente permitiu que ele entrasse na vila, mas permaneceu grudado ao meu lado o tempo inteiro, com uma expressão ameaçadora digna de um guarda-costas. Tome um chá, Nico. Ele entregou uma xícara com um sorriso obviamente falso. Ouvi dizer que você é um médico muito habilidoso. Será que consegue curar feridas antigas de guerra que nunca saram? Enquanto falava, lançou um olhar significativo para a perna lesionada de Nico. Não consegui evitar. Chutei discretamente a canela de Máximo por baixo da mesa. Depois que Nico foi embora, Máximo começou a reclamar imediatamente. Você ainda está defendendo ele? Ele me prensou contra a parede, os olhos escuros perigosamente estreitos. Riley, você esqueceu quem é o seu marido? Nico só veio visitar o bebê, tentei explicar. Visitar o bebê? Máximo soltou uma risada fria. Acho que os olhos dele estavam focados em outra coisa. Então abaixou o olhar para as próprias pernas longas antes de voltar a me encarar. Você acha a perna manca dele mais atraente do que as minhas? Acabei rindo. Máximo, você está falando besteira. Sem aviso, ele me pegou nos braços e começou a subir as escadas. Acho que preciso te lembrar exatamente quais pernas são mais atraentes. Máximo, o bebê ainda está chorando. A babá vai cuidar dele. Mas, sem mas. A porta do quarto se fechou atrás de nós. Do lado de fora, a neve continuava caindo silenciosamente. Mas lá dentro, a primavera parecia infinita. Fim. Que Deus te abençoe.